É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a suspensão do inquérito contra integrantes da Lava Jato, as recentes decisões do STF, insegurança jurídica e os rumos do combate à corrupção no Brasil. Eu converso com Tameia Danelon, procuradora regional da República e ex-coordenadora da Lava Jato em São Paulo. Procuradora, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bem, nós tivemos a decisão da ministra Rosa Weber de suspender o processo contra os integrantes da Lava Jato em Curitiba. Mas a gente sabe que tem todo um processo de questionamento contra a atuação dos integrantes em várias frentes, cancelamento de processos. Eu queria saber como é que a senhora, que atuou na linha de frente da Lava Jato, vê toda essa situação. Olha, Denise, nós estamos diante de um pior momento da operação, né? A Operação Lava Jato praticamente não tem mais aquela força, não tem mais aquela importância que tinha para o país, né? Porque o próprio sistema contra-atacou a corrupção. Então, é a maior operação de combate à corrupção do Brasil, provavelmente do mundo, e incomodou muita gente, incomodou muitos poderosos, muitos políticos corruptos, muitos empresários desonestos, né? Então, nós estamos num momento onde praticamente todos os poderes estão se posicionando contra a Lava Jato. E esse inquérito que foi instaurado pelo presidente do STJ é a continuação do inquérito do fim do mundo, é o inquérito do fim do mundo 2. Por quê? Ele se baseou nas provas ilícitas, ele se baseou naquelas supostas conversas obtidas através de um ataque cibernético, onde várias autoridades foram vítimas. Então, a própria Constituição, nosso sistema, proíbe que provas ilícitas sejam utilizadas, mas mesmo assim, o presidente do STJ instaurou uma investigação com base nessas provas, uma investigação de ofício, não foi a pedido da polícia, não foi a pedido do Ministério Público Federal. E outra coisa, não há uma fundamentação. Então, foi alegado que os meus colegas de Curitiba estariam investigando ministros do STJ. Mas de onde partiu essa suposição? E ainda que se tivesse eventuais elementos que os meus colegas de Curitiba estariam indevidamente investigando criminalmente pessoas com foro, o foro por prerrogativas de função dos meus colegas seria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, e não o STJ. Então, é um mar de irregularidades, de inconstitucionalidade que só visa impedir o combate à corrupção. Agora, são decisões que passam, muitas delas, pelo Supremo. Por instâncias superiores, nós tivemos aí a anulação de 3 processos contra o ex-presidente Lula, que agora se torna elegível. Nós tivemos também o julgamento da suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Então, são instâncias superiores que não passam exatamente pela política, que foi muito atingida, e pelos empresários. A senhora vê uma ligação da justiça com esse sistema? Olha, me parece que sim, né, Denise? Porque como a Operação Lava Jato estava indo muito bem, já recuperou mais de 4 bilhões de reais desviados, já condenou mais de 100 pessoas, era um exemplo de combate à corrupção internacionalmente falando, gerou esperança na sociedade, as pessoas passaram a acreditar no sistema, a acreditar na justiça. E por que ser contra a Lava Jato, se estávamos num cenário tão favorável? Então, eu não consigo, de verdade, entender o porquê que altas autoridades, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Legislativo, se posicionem contra essa operação. E só pontuando a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu esse inquérito ilegal instaurado contra os meus colegas de Curitiba, é completamente acertada. Veja, os meus colegas não tiveram vistas dos autos, o Ministério Público não estava participando. Então, meus próprios colegas ajuizaram habeas corpus e a ministra Rosa Weber suspendeu. Agora vai ser apreciado pela primeira turma. Então, nós vemos, né, voltando à sua questão, que o STF está causando muita insegurança jurídica. Primeiramente, com a decisão do ministro Fachin em anular não somente uma ação penal contra o ex-presidente Lula, mas anulando 4 no total. 7 anos depois da operação, então ele não percebeu que o entendimento dele era que não era vara competente, só depois de 7 anos que isso foi percebido. Então isso é um grande retrocesso, porque estamos falando em bilhões que foram devolvidos. Anulados os processos, os valores têm que ser devolvidos. Agora, a segunda turma do STF também entendeu que o ex-juiz Sérgio Moro era um juiz suspeito.
sendo que o STF já se debruçou sobre essa questão. A suspeição dele foi rechaçada em primeira, segunda, terceira e quarta instância, por mais de uma vez o STF entendeu dessa forma. Então, como diz o ministro Marco Aurélio, vivemos tempos estranhos e essas atitudes apenas enfraquecem o combate à corrupção e o combate à impunidade. Agora, houve uma mudança de postura a partir da divulgação daquelas gravações, que são provas ilícitas, ilegais, mas, de qualquer modo, elas circularam e serviram de base para uma reavaliação dos processos, de todas as circunstâncias, não é? Sim, isso é um absurdo, Denise, porque as pessoas estão esquecendo que essas supostas conversas foram obtidas através de um crime cibernético. Um dos hackers, né, vários, foram presos. E o nosso sistema proíbe a utilização de prova ilícita. É inadmissível. Autorizar essa utilização faz com que estimulem outras práticas ilícitas. Daqui a pouco, outros hackers que não concordam com o posicionamento de alguns ministros da Suprema Corte ou que não concordam com outros políticos vão passar a interceptar, a hackear essas pessoas. E vai poder ser utilizada essa prova. Então, veja o precedente grave que foi aberto. E o nosso sistema, só um ponto importante, Denise, a prova ilícita, ela só pode ser utilizada quando for para inocentar um réu inocente, para absolver alguém. Então, é muito raro a utilização dessa prova. Agora, vamos fazer um exercício. Vamos supor que essas conversas de fato aconteceram, que são verídicas. Em alguma dessas conversas, a prova da inocência de algum réu, a prova de que os procuradores e os juízes estavam incriminando indevidamente o inocente, nada disso. Eram diálogos para combinar datas de uma operação, uma organização das operações. Então, é tudo muito grave. As liberdades e garantias individuais estão sendo violadas, mesmo sendo conteúdo ilícito. O próprio ministro Lewandowski autorizou esse compartilhamento com o ex-presidente Lula, uma pessoa envolvida em escândalos de corrupção, já condenada em 2 processos que agora são anulados, e agora esse conteúdo está sendo compartilhado com muitas pessoas. Então, é uma situação muito instável. E além da revisão dos processos do ex-presidente Lula, outros implicados na Lava Jato podem solicitar também uma revisão. Sim, exatamente. A partir do momento que a Corte Suprema dá uma decisão que é favorável a um réu, cria-se um precedente. Então, outros réus, outros investigados, poderão invocar os mesmos argumentos, os mesmos fatos e querer também a anulação do seu processo, seja pela incompetência territorial, que no meu entendimento e como professora de processo penal isso não existe, seja por uma alegada suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, é muito grave o momento que estamos atravessando. Eu não sei como que o Supremo vai decidir acerca de todas as colaborações premiadas que foram feitas e todos os bilhões de reais que foram devolvidos aos cofres públicos. Agora, a procuradora, a senhora vê uma relação entre esse enfraquecimento da Lava Jato e a forma como o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo, porque ele saiu numa disputa direta com o presidente Bolsonaro, em que ele acabou ficando numa posição de desvantagem. Havia até um embate político pela possibilidade dele vir a ser candidato à presidência nas eleições do ano que vem. A senhora acha que isso ajudou a levar esse processo? Então, essa questão sai um pouquinho da minha seara, né, Denise? Sai um pouquinho da análise jurídica e técnica dos fatos, né? O ex-ministro Sérgio Moro decidiu deixar o governo porque, de fato, o ambiente é muito diferente, né? Um juiz que há mais de 20 anos trabalhando no combate ao crime, cuidando dos seus processos, das suas varas, né? Tendo plena independência e autonomia, é difícil depois ele exercer uma função na área política, né? Então, é compreensível os motivos do presidente em achar que não estava tendo o devido apoio. Agora, esses ataques que estão sendo sofridos, todos os integrantes da Lava Jato, mudanças na legislação, onde pacote anticrime, por exemplo, não foi integralmente aprovado, quando previa a prisão da segunda instância, após condenação em segunda instância. Então, assim, são muitas searas, muitos ambientes que, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, que estão enfraquecendo a operação e todo o combate à corrupção.
Nós já falamos algumas ocasiões a respeito dessas mudanças na legislação, inclusive delação premiada, uma série de coisas que se poderia ter, que foram muito utilizadas pela Lava Jato e de repente se perderam, não é? Sim, sim. Veja, desde de 2015, no pacote das 10 medidas contra a corrupção, que a ideia desse pacote era tornar o processo mais rápido, punir eficazmente os corruptos, e não foi aprovado, ao contrário, foi desvirtuado, e foram aprovadas medidas contra os procuradores e contra os juízes. Depois o próprio pacote anticrime, que trazia uma mudança na parte recursal, para tornar os processos mais rápidos. Não foi aprovada essa parte, não foi aprovada a prisão após segunda instância, ao contrário, dificultou-se mais a delação premiada, foi aprovada a figura do juiz de garantias, que no meu entendimento não teria sentido na esfera de combate à corrupção, de crime de colarinho branco, e também as decisões do Supremo, a que julgou inconstitucional a prisão em segunda instância, a que entendeu que crimes de lavagem, quando tinha caixa 2, deveria ir para a justiça eleitoral, sendo que é uma justiça que não é vocacionada para investigar grandes desvios, criminosos de colarinho branco, outras decisões do Supremo que mudaram o rito das alegações finais, né? Ou seja, tanto a lei da organização criminosa, tanto a lei, o Código de Processo Penal, diz que os réus têm o mesmo prazo para apresentar suas defesas finais. O Supremo inovou, diz que quando havia delação, os delatores tinham que falar primeiro, os delatados depois. Então, é uma série de decisões judiciais, uma série de legislações que não são aprovadas as necessárias e aprovadas outras, que enfraquecem o combate. Veja, para que nós tenhamos sucesso no nosso trabalho, tenhamos êxito, nós precisamos dos mecanismos que são uma lei forte e um judiciário que ofereça segurança jurídica. Sem esses dois pilares, o nosso trabalho fica em vão. Eu conversei com Tameia Danelon, que é Procuradora Regional da República e ex-coordenadora da Lava Jato em São Paulo. Procuradora, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, boa noite a você, boa noite a todos.